esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Cante isso. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Só você agora. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Força. Coragem. Dá graças. Dá graças ao Senhor. Querido filho, querida filha, você aqui, você em casa. De Deus a gente sempre pode esperar coisas boas, sempre. E como eu disse, quando a gente se decide a buscar a Deus, a ir ao encontro de Deus, a gente encontra o que a gente está procurando. E muitas vezes a gente encontra o que a gente nem sabia que procurava, porque tem disso também. Quantas vezes nós estamos com um problema e achamos que aquele problema é o problema máximo da nossa vida, e nós vamos a Deus e Ele nos dá soluções para coisas que nem nós imaginávamos, que nós precisávamos de ajuda, de solução. Então buscar a Deus é essencial, sobretudo quando a gente lida com uma situação complexa, uma situação difícil, como a ansiedade, não é? Todos nós de alguma forma sofremos com a ansiedade. Todos nós de alguma forma não temos a segurança do amanhã. Todos nós de alguma forma, hoje em dia, estamos sobrecarregados por tantas informações, tantas exigências, tantas coisas, né? Eu lembro que tem um filósofo que eu gosto muito de acompanhar, que ele dizia que a ignorância é uma bênção, né? Porque antigamente a gente não sabia de tanta informação que a gente sabe hoje, né? A gente tem tanto acesso a tanta informação, mas ter acesso à informação não significa ter acesso à sabedoria. Informação é um amontoado de conhecimentos, o que é importante. Mas sabedoria é saber viver bem a partir do que você aprendeu, é saber administrar a sua vida, é saber administrar, tirar os excessos, se equilibrar, não é? Buscar ajuda quando necessário, fechar as portas que precisam ser fechadas, abrir as portas que precisam ser abertas. Isso é sabedoria. E o entendimento, o conhecimento, ele é importante, a informação é importante. Mas só a informação não é o que é de fato relevante para a gente ser feliz, para a gente superar as nossas dificuldades. A gente precisa de sabedoria. E só em Deus a gente alcança a sabedoria, só a partir da palavra de Deus, de ouvir de fato a Deus, o nosso coração se torna mais sábio, se torna mais preparado, sabe, para entender o que Deus espera de nós. Mas enfim, antes de eu começar a falar sobre a ansiedade, o tema do acampamento em si,
eu quero pedir para você, quero partilhar com você, melhor dizendo, um pouquinho sobre o evangelho de hoje. Quem é a figura central no evangelho de hoje? Como é o nome dele? Mateus. O que quer dizer Mateus? Você sabe o que quer dizer a palavra Mateus? Ou Levi, que é também um dos nomes, o nome dele, tradução primária era Levi. Sabe o que quer dizer? Mateus, dom de Deus. Mateus tinha sido criado, obviamente, para ser um dom de Deus. Assim como você e eu fomos criados para sermos dons de Deus, uma bênção onde a gente está. Deus te criou para ser uma bênção, para ser luz na vida de muita gente. Só que Mateus, infelizmente, por causa da sua condição de pecado, veja bem, Mateus vivia em um estado de pecado, ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo de Roma, para explorar o seu próprio povo. Ele não era mais uma bênção, pelo contrário, ele não vivia como um dom de Deus, ele era um ladrão egoísta, que trabalhava para os romanos, que explorava o seu próprio povo, que roubava, além dos impostos que já eram altíssimos. Tinha uma boa condição de vida porque ele roubava. Ele não estava sendo o que ele tinha sido feito para ser. Mas então Jesus, apesar de todo esse histórico horrendo, ruim de Mateus, o evangelho é muito prático, é muito curto, é muito grosso, e a gente leu o evangelho de Mateus, né? Então é Mateus contando a história de Mateus. O evangelho diz que Jesus o viu um homem na coletoria de impostos, né? E esse verbo ver, no grego original, ele poderia ser traduzido também como contemplar. Porque no português há uma diferença entre ver e contemplar, né? Por exemplo, eu não vou dizer, eu contemplo 2 cachorros na minha frente. Quem não está vendo em casa tem os dois caramelos que sempre vem na minha missa. Um deles é bem piedoso, ele até ajoelha na adoração, né? Você não diz assim, eu contemplo o cachorro. Não, eu estou vendo o cachorro, né? Você já falou assim? Eu assisti o jogo, né? Pediram para eu rezar para o Palmeiras na missa. Não vou rezar não, hein? Estou de verde porque a igreja pediu, né? É tempo comum. Mas enfim, eu assisti o jogo, eu não contemplei o jogo. Há uma diferença, não há? Então, para você ver que Jesus, ele não deu só um olharzinho para Mateus, não. Ele viu por trás daquele pecador, sabe? Ele viu por trás daquela pessoa que estava vivendo longe do projeto de Deus, que estava se prostituindo a sua essência, que foi criado para ser um dom de Deus. Ele olhou e contemplou, ali tem um homem, imagem e semelhança de Deus, uma criatura. Alguém que tem um grande potencial, alguém que não é só aquele pecado. Então Jesus olhou e chamou e ele veio. O que eu acho fantástico, sabe? A pedagogia de Jesus, porque às vezes a gente aborda um grande pecador e a gente fala assim, não, tem que vir aos pouquinhos, né, padre? Se eu pregar muito, ele vai embora da igreja. Não, pelo contrário, a gente tem que ter a coragem de chamar as pessoas à grandeza, a deixar tudo para seguir Jesus. Foi o que aconteceu comigo e com tantas pessoas que vocês talvez já ouviram o testemunho pela TV Canção Nova. Jesus o chamou e ele deixou tudo. Só que Mateus viveu uma conversão sincera, né? Porque tem gente que fala assim, Jesus acolhe os pecadores. Sim, mas por que Jesus acolhe os pecadores? Para que eles continuem pecadores? Não, para que eles deixem o pecado e sigam Jesus. Conversão, mudança de vida. E não chamar o pecado de pecado, não é misericórdia, é omissão, né? Jesus não falou, Mateus, você está certo, continua cobrando imposto. Ele falou, não, vem e segue-me. Deixa o seu pecado e vem obedecer a minha palavra, vem estar comigo. Então Jesus foi extremamente misericordioso, olhando, contemplando, chamando Mateus, sim ou não? E o que Jesus disse no final do evangelho? Vocês todos ouvintes aqui, atentíssimos, olha para quem está do seu lado, olha a cara de atento dessa pessoa. Se for ansioso, quando o evangelho estava sendo lido, a sua cabeça estava lá no gol que o Ronaldinho Gaúcho fez na Copa de 2002 contra a Inglaterra. A cabeça da gente, quando a gente está ansioso, é assim, né? Vai na lua e volta umas 4 vezes, né? O que Jesus disse no final do evangelho, criatura? Eu não quero o sacrifício, eu quero a misericórdia. Eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes. Então Jesus está falando, eu não me envergonho de quem está no pecado, de quem está doente, mas eu quero que eles sejam curados por mim. E Jesus diz, eu quero a misericórdia. Forte isso, né? Diga para quem está do seu lado, Jesus quer a misericórdia. Ele quer que você seja misericordioso, diga para essa pessoa. Mas veja bem, o que é ser misericordioso? Olha só, vou trazer algumas definições. Catecismo.
da Igreja Católica. A misericórdia é um ato de amor ordenado a socorrer as necessidades e carências do próximo. Repito, presta atenção. A misericórdia é o ato de amor ordenado a socorrer as necessidades, a carência do próximo. Então o que é misericórdia? Você é misericordioso quando você socorre o outro que tem algo que você... socorre o outro que não tem algo que você tem. Por exemplo, você é misericordioso quando você ajuda alguém que é carente em algo. Quando você dá comida a quem não tem, quando você dá afeto a quem não tem, quando você dá paciência a quem não tem, né? Isso é misericórdia. Talvez você casou com uma pessoa brava, ou você lida com uma pessoa difícil, né? Pelo jeito ninguém lida não. Olha só a cara desse pessoal aí, todo mundo família tranquila, né? Sogra maravilhosa, claro, né? A mãe, todo mundo, não tem problema, né? Sei. Todos nós temos, sim ou não? Mas o que é misericórdia? É você dar paciência a quem não tem paciência. Essa é a definição teológica. É você dar afeto a quem não age com afeto com você. É suprir a carência, o que falta no outro. Você está entendendo? Isso é misericórdia. É você ensinar quem não sabe, é você instruir quem não conhece, é você corrigir quem não sabe, quem erra. Isso é misericórdia. E depois, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na parte que é chamada Secunda Secunde, no artigo 30, questão 4a, o que ele disse sobre a misericórdia? Presta atenção. Deus, que não está abaixo de ninguém, de nada carece e tem tudo em si mesmo. Ele é o único capaz de suprir os defeitos e enriquecer a indigência, a carência de todos aqueles que lhe são inferiores. O que Santo Tomás está ensinando aqui? Que Deus, que a suma bondade, Ele é, vamos usar o superlativo aqui, boníssimo, né? Ele é perfeitíssimo. Ele pode suprir o que nos falta. Ele pode suprir o amor que falta em você. Ele pode suprir o equilíbrio que falta em você. Ele pode suprir a serenidade que falta em você, né? Porque a ansiedade ela nos rouba a serenidade do coração, da mente. Ele pode suprir a castidade que falta em você, a paciência que falta em você, a bondade que falta em você, o autodomínio que falta em você. Ele pode suprir a sua necessidade, a sua carência, a sua indigência. O que isso quer dizer? Que independente do nosso contexto, nós precisamos correr para Deus, porque Ele, na sua boníssima misericórdia, Ele vai ser o que nos falta. A especialidade de Deus é completar aquilo que falta em mim e em você. Padre, mas eu não tenho um pingo de equilíbrio. Deus é o equilíbrio que te falta. Corre para Ele. Esses dias uma mulher me disse, padre, eu não consigo me equilibrar no meu temperamento e ser uma esposa agradável, uma mãe que não é brava igual um hipopótamo com fome, se eu não rezar antes, se eu não buscar a Deus. Eu falei, que bom minha filha, você entendeu. Talvez te falte firmeza, talvez te falte perseverança, talvez te falte constância, talvez te falte alegria, talvez te falte paz. Deus é tudo que você precisa, Ele supre. Então essa é a definição do Deus misericordioso. Mas veja bem, Deus nos chama a ser misericordiosos como Ele é. Sim ou não? Ele disse, eu quero a misericórdia. E Santo Tomás ensinou aqui como Deus é misericordioso. Então, para sermos misericordiosos como Deus, nós temos que suprir aos outros o que lhes falta. Nós temos que ser o contrário daquilo que as pessoas são conosco. Ou seja, para você ser misericordioso como Deus, você tem que ser bom com quem é mau. Suprir o que falta na pessoa. Está faltando bondade? Deus quer que você seja bom na maldade dela. Porque assim você vai ser um sinal de Deus na vida dessa pessoa. Deus quer que você seja paciente na impaciência do outro. É claro, é heroísmo, é santidade, é luta, é ser como Jesus. Deus quer que nós sejamos motivos de alegria no coração, na vida daqueles que são tristes. Deus quer que nós ensinemos aqueles que não sabem, corrijamos os que estão no erro e assim sucessivamente. Ser misericordioso é ser o que falta no outro. Falta bondade, seja bom para ele. Falta paz, seja a paz que ele precisa. E repito o que eu falava antigamente, Deus nos chama a ser como Ele, mas Ele é tudo isso para nós. Ele é tudo o que te falta.
É tudo o que me falta. E o interessante que às vezes, pega um pouco de água para mim, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que me converter para abandonar o pecado, para abandonar a impureza, para abandonar... Claro, óbvio, esse é o primeiro degrau da conversão, é a primeira morada, né, que Santa Teresa d'Ávila falava no castelo interior. É você abandonar, o pecado mortal e se tornar, deixar de ser inimigo de Deus. Você deixar de ser inimigo de Deus. Mas a conversão não é só você deixar de pecar. Veja bem, a conversão, ela significa você abandonar o pecado mortal, óbvio, deixar de ser inimigo de Deus, mas você começar a pensar como Deus. E como Deus pensa? Do jeito que eu falei aqui, com misericórdia. Então, para se converter, você tem que começar a deixar de julgar as pessoas. E deixar de julgar não é deixar de dizer que o errado é errado. Não é isso, gente. Tem gente que diz assim, não julga ninguém, você não paga minhas contas. Não, não é isso. O errado é errado, o certo é certo. A palavra de Deus mostra o que é pecado e o que não é. Ponto. Mas no sentido de acolher as pessoas e rezar por elas, e levar a luz de Deus para elas, e testemunhar Jesus para elas. Deus quer que a gente mude a nossa maneira de pensar, porque conversão do grego vem da palavra metanoia, significa mudança de mentalidade, do jeito de pensar. Então a conversão, ela te tira do pecado mortal, mas ela te torna mais misericordioso, ela te torna mais paciente, ela te torna mais agradável. Olha, o cristão que não se torna uma pessoa mais agradável tem algum problema. Me perdoe, tem cristão aí que parece limão com casca e tudo, né? Já tomou suco de limão com casca? Jesus de Nazaré, né? Esse dia uma pessoa falou, padre, eu não me vou para a igreja não, eu nem quero ir. Eu falei, por quê? Porque eu não quero ficar com a minha avó não, padre. Ela é muito mal-humorada, ela reza 5 terços por dia, e xinga, briga, pega nos cachorros, ela bate. Eu falei, nossa, grande exemplo dessa avó, né? O que adianta rezar desse jeito, né? Imagina a gente, padre, você vem e faz uma missa muito bonita, e depois xingam as 2 pessoas ali fora, né? Não dá, sabe? Tem que mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade e pensar como Deus. Agora, veja bem, a conversão, presta atenção, eu já escrevi 3 livros sobre ansiedade, e eu bato muito nessa tecla. A conversão, ela significa pensar como Deus, ela significa abandonar o pecado, ela significa ser mais misericordioso, misericordiosa, mas ela também significa assumir um novo jeito de pensar com relação aos nossos problemas e preocupações do dia a dia. A conversão, ela afeta também a ansiedade, você sabia disso? Porque o que é conversão, segundo Santa Teresinha do Menino Jesus? E os doutores ali, vários doutores que eu gosto de trabalhar, os do medievo ali, né, do século XIV ao XVII, sobretudo Teresinha agora. Teresinha um pouquinho depois, claro, está um pouquinho depois ali do século XVII. Mas eles falavam que conversão é cada vez mais você deixar de confiar em você para confiar em Deus. Deixar de entender que a vida depende só de você e começar a descansar em Deus. E essa conversão, presta atenção, da forma como nós lidamos com os problemas, da forma como nós lidamos com as coisas, ela afeta também a maneira que a gente experiencia a ansiedade. Você sabia disso? Quanto mais você se converte, menos a ansiedade tem espaço na sua vida. Claro, nós vamos conversar, não é uma coisa simples, está ali os psicólogos que vão nos ajudar, que são também consagrados, missionários da Canção Nova. Eu vou pregar também sobre atitudes comportamentos, né, que a gente precisa ter para enfrentar a ansiedade. Tem muitas coisas que você pode fazer, né? O desintoxicar o seu cérebro, a neuroplasticidade e outros conceitos que são inteligentes, interessantes, nós vamos trazer. Mas, em suma, você precisa trabalhar para se converter. E para confiar cada vez mais em Deus, para viver cada vez mais o salto da fé, do abandono em Deus. Porque isso vai mudar a maneira como você lida com a ansiedade. Isso vai mudar a maneira como os problemas te afetam. Veja bem, olha só o que Santo Agostinho dizia. Essa frase é muito conhecida, mas presta atenção. Santo Agostinho, nessa frase que está no livro As Confissões, ele descreveu algo muito importante, que tem a ver com a minha vida e com a sua. Olha só, inquieto está o nosso coração, e ele não encontrará paz,
enquanto ele não repousar em vós, Senhor. Inquieta está o nosso coração. Claro, Santo Agostinho não tinha TikTok na época, graças a Deus, né? Não tinha esses outros estímulos que a gente tem, né? Ele não passava a tarde inteira de domingo assistindo Netflix, igual alguns aqui, né? Cara de pau. Olha para quem está do celular. Tem cara de quem assiste muito a série ou não? Fiquei em casa descansando, fiquei 12 horas assistindo série. Meu amigo, você está acelerando o seu cérebro de uma maneira, né? Eu vou falar sobre isso depois, né? Vou falar no domingo sobre a importância de contemplar mais e visualizar menos, né? Nós fomos criados num jardim, não fomos criados numa lan house, não fomos criados num lugar cheio de celulares, fomos criados contemplando a criação, a natureza. Mas enfim, não é o assunto de agora. Mas Santo Agostinho reconheceu, inquieto está o nosso coração. E essa inquietude, veja bem, é uma inquietude que eu não estou falando agora de porque você viu muito celular, ou porque você tem muito problema na vida, ou porque você tem conta para pagar, ou porque o seu patrão é muito ruim. Não, essa inquietação, gente, é uma inquietação teológica. Desde o pecado original de Adão e Eva, inquieto está o nosso coração. Desde o pecado original de Adão e Eva, ansioso, dividido está o nosso coração. A palavra ansiedade do grego antigo que está na Bíblia é a palavra perispató, né? Que poderia ser traduzida como dividido, distraído, ansioso, é uma divisão. A consequência do pecado original também é essa ansiedade existencial, essa inquietação. Você é um ser inquieto. Você, me perdoe, nasceu condenado, desculpa eu usar aqui o exagero da analogia, né? A não ter paz, se o seu coração não repousar em Deus. Repito, Santo Agostinho, doutor da igreja, inquieto está o nosso coração, Senhor. E ele assim continuará, ele não encontrará paz enquanto não repousar em Ti. O que Santo Agostinho está dizendo, filha? Em outras palavras, que se nós não vivemos esse processo de conversão, esse processo de fato repousar em Deus, de deixar de ser como nós e começarmos a ser mais como Ele, se nós não vivermos esse processo de deixar de pensar da nossa maneira catanha, mesquinha, mundana, e não começarmos a mergulhar em Deus, pensar como Ele, inquieto continuará o nosso coração. E mais uma vez eu digo, nós vamos trabalhar muitos conceitos interessantes do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da neurociência, tenha certeza, muita coisa legal. Mas abrindo esse acampamento, eu já afirmo isso aqui. Se você não se abrir a um processo de conversão, a ansiedade e a inquietação não vão sair do seu coração, da sua mente e o que é pior, da sua alma. Você nasceu ferido. Nós precisamos de Cristo, Ele é o nosso remédio. Cristo é o seu remédio para curar a sua mente. Cristo é o remédio para curar o seu coração. Cristo é o remédio para completar o vazio da sua alma. Talvez você é casado, casada e se sente infeliz, vazia, carente. Por quê? Porque só Ele pode preencher alguns espaços dentro de você. E olha só, o que tem a ver essa conversão com vencer a ansiedade? Repito. Outro doutor da igreja ali do medievo, que eu gosto muito, São Francisco de Sales, olha o que ele disse: da confiança em Deus nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade, aquela inalterável paz que os fez sempre alegres e sossegados, até mesmo no meio das maiores contrariedades. Presta atenção. Que o doutor da igreja está falando, eu vou repetir, da confiança em Deus. O que é essa confiança? Essa confiança nasce da conversão, nasce desse processo de eu repousar, de eu mergulhar, de eu entender que é mais sobre Ele, menos sobre mim, que a minha vida está nas mãos dEle. A conversão gera essa confiança, esse salto, esse abandono em Deus, esse abandono da minha vida. E dessa confiança, diz São Francisco de Sales, doutor da igreja, nasce nos santos, nos homens e mulheres de Deus, aquela inalterável tranquilidade que os fez sempre alegres e sossegados, até mesmo no meio das contrariedades. Gente, um santo é maravilhoso. Um santo, ele está no meio do tiroteio e ele está assim, ó, calmo, porque nasceu dessa confiança que veio da conversão. Eu fui o ano passado, fui conduzir uma peregrinação
maravilhosa. Inclusive, convido você para peregrinar comigo quando quiser, com a obra de Maria. Foi uma peregrinação que passou pela Itália e a Polônia. Sou muito devoto de São João Paulo II, de Santa Faustina, né? Então, gostei muito, e quando eu estava em Cracóvia, surgiu a possibilidade de visitar o campo de concentração de Auschwitz, onde morreram ali milhares de judeus, né? Parece que quase 3 milhões de judeus morreram ali, né? Queimados na câmara de gás. E eu fui, só que não só os judeus morreram ali, muitos padres foram mortos ali, freiras também. Eu fui na câmara, no bunker da fome, que eles falavam, onde morreu São Maximiliano Maria Kolbe. Quem conhece a história de São Maximiliano Kolbe? Levanta a mão. Você que não conhece, procura conhecer depois. Que história fantástica. Maximiliano era um homem um polonês, mas muito inteligente. Ele falava alemão, falava inglês, falava um monte de línguas. E muito dinâmico, ele se tornou um frei franciscano, né? Um padre. E ele começou a Milícia da Imaculada, que era um trabalho a primeiro jornal, um dos primeiros jornais do mundo, tá, gente? Divulgando o jornal sobre as coisas de Deus, de Nossa Senhora, programas de rádio naquela época, né? Começando lá, claro. Só que quando os nazistas, eu tive lá e o pessoal me contou em loco, né? Quando os nazistas chegavam, por exemplo, em Cracóvia, nas cidades, as primeiras pessoas que eles prendiam eram os líderes, os professores e os padres, né? Porque eram os líderes que iriam influenciar, defender as pessoas, né? Os padres eram os primeiros. Então eles prenderam São Maximiliano Kolbe e o levaram para o campo de concentração. E se você não conhece a história, eu vou dizer para explicar o que São Francisco de Sales disse aqui, né, essa inalterável tranquilidade no meio da provação, do problema, né? O levaram lá para o campo de concentração e diz que no agrupamento dele, uma pessoa tentou fugir, né? Então o líder nazista falou assim, olha, se vocês não falarem quem que tentou fugir aqui, que burlou a nossa segurança, eu vou matar todo mundo aqui. Aí um senhor falou, fui eu. Só que esse senhor tinha acho que 4, 5 filhos, né? E o nazista falou, então tá bom, então você vai morrer. Vou levar você para morrer de fome. Era um bunker, que era tipo uma sala subterrânea, onde a pessoa morria de inanição, de fome. E quando São Maximiliano, o padre, o frei lá na cela, viu aquilo, ele levantou a mão, falando no bom alemão com o soldado ficou até impressionado, né? Falou assim, não, eu quero morrer no lugar dele, porque eu não tenho filho, ele tem 5 filhos para criar. E São Maximiliano foi enviado para o bunker da fome. Se eu não me engano, o guia foi explicando, né, gente, mas é tanta informação, se eu errar um dado ou outro histórico, peço perdão, mas se eu não me engano, parece que tinham acho que 8 pessoas, 8 homens naquele bunker. E quando a pessoa que vai morrendo de fome, no final ele fica doido, né? Um quer comer a carne do outro, aquele desespero, imagina, num lugar sem luz. E diz que São Maximiliano foi o último a morrer. E ele ficou confortando a todos, naquele inferno, você imagina o que é isso? Confortando a todos, ele dizia, você vai morrer, mas Deus vai estar esperando você. Tem a vida eterna. Deus vai cuidar da sua família. E depois que morreram todos, e ele com aquela inalterável tranquilidade, numa situação dessa. Você tem noção o que é uma situação dessa, gente? Nós no Brasil nós não temos noção nem o que é uma guerra, graças a Deus. Quando você vai para esses lugares, você entende o que é uma guerra, né? Por exemplo, eu fui depois na capital, Varsóvia, que foi quase 70% destruída, né? Pelos nazistas na época. Mas enfim... E aí diz o guia me contando, né? Que no final, quando os nazistas viram que ele não morria, depois de todos terem morrido, e ele ter confortado todos, o nazista foi lá e deu uma injeção letal. Falou, vamos matar esse padre, que ele não vai dar paz para nós. Foram lá e mataram. E depois, né, a igreja descobriu, canonizou o mártir, né? Mas a inalterável tranquilidade, mesmo no meio do fogo, mesmo no meio do inferno. Não quero que você passe por isso, nem eu. Mas para dizer que da conversão, que gera a confiança em Deus, essa confiança em Deus nos dá força, nos dá serenidade. Não é que a gente não vai sofrer. Eu tenho certeza que São Maximiliano não estava feliz, mas ele tinha essa tranquilidade interior que nascia da confiança em Deus, que nascia por sua vez da conversão. Converter-se é entender-se também uma criança, um filho, nas mãos do Pai. É entender a sua própria pequenez, mas entender a grandeza de Deus. Quando você vai se convertendo, você vai entendendo que Deus é Senhor do tempo. Por exemplo, outra história linda da Bíblia agora que eu gosto, José do Egito.
Ele foi vendido pelos irmãos, a esposa do faraó quis chamar ele para uma conversa mais íntima, ele não quis, foi preso, acusado, mas lá na cadeia, todo mundo pensando, esse menino novo, perdendo a vida dele aqui. Não, lá na cadeia, Deus já estava preparando para ele coisas maravilhosas que ele nem podia pedir ou pensar. Ou seja, Deus é o Senhor do tempo. Você acha que você está perdendo o seu tempo, que a sua vida está sendo me perdoe, um desperdício, você está na depressão, você está na ansiedade. Ei! Confia em Deus, Ele ama você. Ele está trabalhando por caminhos misteriosos para fazer coisas lindas na sua vida. É preciso confiar. É preciso ter os olhos fixos em Deus e não no tamanho do seu problema, não na depressão, não na ansiedade. Olhe para Deus. Tenha saudade de Deus na sua alma. Queira estar com Deus. É tão bonito você ver nos santos, né? Eles tinham um desejo de estar com Deus, né? Tem uma música que eu e a Bruna gravamos, que é muito bonita, que fala disso. Do Salmo 122, né? Algumas traduções 121. Davi dizia, Senhor, eu tenho saudade de Ti. De noite eu vou dormir, triste porque eu não posso estar no Seu templo. E de madrugada eu acordo, quando que vai abrir o templo para eu poder ir lá adorar? Você vê aquela sede, aquela ansiedade positiva de querer estar com Deus, de querer adorar. Por quê? Porque meu coração vai estar inquieto se eu não estiver repousando nele, se eu não estiver orando, se eu não subir o monte para estar com ele, né? Ao topo do monte eu quero subir para tocar a sua glória. Ou seja, eu preciso querer estar com Deus, porque nele está tudo que me falta, nele está tudo que eu preciso, nele repousa o meu coração. Então saia desse acampamento, ou melhor, entre nesse acampamento com o desejo de colocar Deus no centro da sua vida, com o desejo de buscar Deus, porque se Deus não estiver no centro da sua vida, a sua vida sempre vai estar bagunçada, sempre. Se Deus não estiver no centro da sua vida, sempre vai faltar algo, né? Não água, e sempre você vai meter o pé pelas mãos, porque Ele é o que te falta. Só nele o seu coração encontra paz. Tenha saudade, tenha desejo. Vamos ficar em pé? Fique em pé, que tem uns já estão ficando com cara de sono. Nesse momento é perigoso. Cadeiras à parte. Queira buscar Deus. Queira se encontrar com Deus nessa noite. Queira subir o monte. Queira fazer a sua experiência com Jesus já nessa missa, você aqui, você em casa, porque dele, da confiança, da experiência com ele, vai nascer no teu coração essa força que nasceu no coração de São Maximiliano Kolbe, que nasceu no coração de José do Egito, e essa sede dele que Davi tinha saudade de Deus. Essa sede dele vai encher o teu coração dessa quietude que dizia Santo Agostinho, dessa paz. Repita, compadre, tenho saudade de Ti, Deus. Mais forte, tenho saudade de Ti, Deus. Tenho saudade de Ti, Deus. Como eu quero estar na Tua casa. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti, Senhor. Tenho saudade de Ti, Senhor. Como eu quero estar na Tua presença. Como quero estar em Sua presença. Ao topo do monte. Ao topo do monte. Eu quero subir. Eu quero subir. E a Tua glória. E a Tua glória. Eu quero tocar. Eu quero tocar. Porque só Tu és santo. Porque só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és Só Tu és santo. Só Tu és santo. Levanta os seus braços, você que sabe, você vai cantar. Você que não sabe, vai ouvir, depois vai cantar com a gente. Essa canção é uma oração. A gente proclama que Ele é o que nos falta. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como quero estar em Sua presença. Como eu quero estar em Tua presença. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade. Tenho saudade de Ti. Cante isso. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte. Ao
Ao topo do monte eu quero subir, e a tua glória eu vou tocar. Ao topo do monte eu quero subir, e a sua glória eu vou tocar. E o teu fogo santo eu quero receber, e o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. Levante seus braços agora e diga: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo nessa noite. Eu quero ter uma experiência contigo nesta noite. Jesus, eu quero te sentir. Eu quero te sentir. Eu quero ser batizado no Eu Espírito quero ser Santo. batizada no Espírito Santo. Vem curar o meu coração. Vem curar meu coração. Minha falta de confiança em Ti. Minha falta de confiança em Minha Ti. falta de abandono. Minha falta de abandono. Converte-me, Jesus. Converte-me, Jesus. Muda a minha mentalidade. Muda a minha mentalidade. A minha forma de A pensar. minha forma de pensar. Para que eu ame o que o Senhor ama. Para que eu ame aquilo que o Senhor ama. Para que eu odeie o que o Senhor odeia. Para que eu odeie aquilo que o Senhor odeia. O mal, mal, o pecado. o pecado. Derrama sobre mim Derrama sobre mim o Teu Espírito o Santo, Teu Espírito Santo, me dando essa confiança, me dando essa confiança, esse abandono, esse abandono que me ajuda a vencer a que ansiedade. me ajuda a vencer a ansiedade. Batiza-me, Senhor, Batiza-me, Senhor, no poder do Teu no Espírito, poder do Teu Espírito, curando a minha alma, curando a minha alma, curando o meu coração. curando o meu coração. Dai-me uma profunda sede de Ti. Uma profunda sede de Ti. Assim como Davi, Assim como Davi, eu quero ter saudade de eu Ti. quero ter saudade de Ti. Eu quero subir o monte. Eu quero subir o monte. Eu quero Te Eu encontrar. quero Te encontrar. Receber o Teu fogo. Receber o Teu fogo. Ser curado na minha ser alma. curado na minha alma. Eu só vou encontrar paz. Eu só vou encontrar paz. A minha alma só vai repousar A minha alma só vai repousar se for em Ti. Se for em Ti. Eu quero, Jesus, Eu quero, Jesus, te sentir nessa noite. Tenho saudade de Ti. Quero ouvir você. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar na Tua casa. Como eu quero estar em Tua casa. Solta a Tenho voz. saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como quero estar em Sua presença. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte eu quero subir. Ao topo do monte Eu quero subir. eu quero subir. E a Tua glória. E a Tua Eu vou glória tocar. eu vou tocar. Ao topo do monte. Ao topo do monte eu quero subir, e a Tua glória eu vou tocar. E o Teu fogo santo quero receber, e com Tua unção, e com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. E o Teu fogo santo quero receber. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo.
Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo. Vai cantando isso, só tu és santo. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és. Mais forte, canta para Jesus, canta para Jesus, proclama isso. Só tu és, proclama que Ele é santo. Queira fazer essa experiência nessa noite, mais forte, só tu és. Levante seus braços, mais forte que você puder, e cante para Jesus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para proclamar a tua santidade. Tu és Rei, tu és Deus, tu és Mestre, Senhor. Vai cantando, tu és santo. Só o Senhor é santo, Jesus. A nossa alma só vai repousar se estiver em Ti. Nós estamos inquietos, Senhor, nós precisamos, Senhor. Nós proclamamos a Tua santidade. O Senhor é o que nos falta, o Senhor é o que nós precisamos, Senhor. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, bem suave. Só Tu és santo, santo. Te adoramos, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já começa a fazer nessa primeira noite, nessa primeira missa do nosso evento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma salva de palmas àquele que é santo, mais forte. Ele é o nosso Rei, nele a nossa alma, nossa mente e nosso coração encontram repouso. Amém?